Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o nosso podcast de educação financeira e investimentos. E eu estou aqui super bem acompanhado com meu amigo, sócio da Farol Capital Investimentos, head de produtos, assessor de investimentos, Rafael Melo. Obrigado. Seja bem-vindo ao Farolcast. Estou bem feliz de falar desse tema hoje. O tema que nós vamos falar hoje é sobre proteção financeira, proteção familiar e proteção patrimonial em um instrumento. E quem vai nos ajudar nessa jornada, o especialista que está aqui, ele atua no mercado financeiro há bastante tempo, atuou em banco, está nesse mercado desde os 18 anos, atuou nas grandes seguradoras, formado em propaganda e marketing. Eric, seja bem-vindo, Eric. Opa, tudo bem? Tudo jóia. Prazer aí, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. E vamos lá. Bom, esse é um tema um tanto quanto pouco falado, né? Muitas vezes mal interpretado. E aí, Eric, aproveitando, eu queria saber, quando a gente fala de proteção de vida, por que as pessoas não têm o cuidado necessário sobre esse tema de proteção de vida? Por que você acha que falta esse olhar para a proteção de vida? Bom, primeiro você tocou num assunto interessante, né? Quando você fala que o seguro é pouco falado, eu tenho que concordar. Quando a gente pega num movimento mais micro, né? Grandes centros, escritórios, centros financeiros, ainda a gente consegue ver um avanço, né? Mas quando a gente pega macro, né, o tamanho do Brasil, regiões, né, e aí a gente realmente entende que ainda é muito pouco falado, né? O Brasil, para você ter uma ideia, tem um índice de penetração no seguro de vida em relação ao PIB a 2,1 mais ou menos. A Índia, por exemplo, é 3%, a África do Sul é 10%. Nossa, é muito pouco aqui. Então, assim, mas realmente entendo que é um pouquinho... talvez o pouco tempo que o seguro é disseminado aqui no Brasil, né? Faz pouco tempo que a gente fala sobre isso, né? As grandes empresas estão aqui há 20, 25 anos, né? Num universo ali gigante. Quando a gente pega ali Estados Unidos, Japão, as empresas já atuam há mais de 100 anos. Então acho que é um pouquinho da cultura mesmo. Eu atuo com esse produto há bastante tempo também, né? No mesmo tempo que as empresas. O Rafael, ele é um pouco exagerado. Mas é mais ou menos isso. E às vezes, eu acho que um dos motivos, há algum preconceito, quando a gente fala de proteção de vida, de seguro de vida, em vez de eu pensar na proteção e no benefício que isso pode me trazer para minha família, para mim, a tranquilidade que eu posso ter, falar, mas eu não gosto de pensar em morte. Isso está me gorando. Isso não é legal, né? Enquanto a gente se planejar e se preparar, é a melhor opção, né? Você tocou num assunto interessante mesmo, né? O brasileiro tem as suas manias, tem a sua cultura, não tem jeito. Mas sempre que a gente está conversando com um cliente, a gente tem que deixar claro que a gente vai falar sobre questões que a gente precisa falar, que talvez ele não quer ouvir, né? São assuntos delicados, mas é o nosso papel, né? Acho que o papel do planejador financeiro é realmente trazer a reflexão e pontos que às vezes ninguém nunca sentou para conversar com ele, mas que no momento oportuno vai ser um divisor de águas na vida financeira e pessoal dele. Sim. Eu costumo dizer que a gente fala muito de investimento, de rentabilidade, né? De aumentar patrimônio, mas para eu multiplicar, eu tenho que proteger, né? Inclusive minha renda, né? Não é só proteger um seguro, mas proteger não só a minha falta, né? Mas também a renda que eu levo para minha família, né? Isso é um assunto importante também. Quando a gente fala de seguro de vida, muitos associam a morte, né? A ausência prematura, mas não é bem assim, né? Quando a gente pega, por exemplo, no ano passado... no ano de 2022, a Prudential, ela pagou, né, a empresa Prudential, ela pagou 600 milhões de benefícios, sendo que mais da metade desse benefício foi pago em vida. 600 milhões de reais, né? 600 milhões de reais em benefícios, sendo que mais da metade foi pago em vida. Ou seja,
clientes que tiveram problemas de saúde, internação, doenças graves, invalidez. Então a gente também tem que ajudar a propagar que realmente o seguro de vida não é só para ausência, né? É planejamento mesmo. Exatamente. É garantir a resiliência do orçamento independente do que aconteça, né? Você pega, por exemplo, um cantor, né? O cara tá numa turnê e ele precisa muito da voz dele para trabalhar. E se algo aconteça com essa voz, ele não consegue mais fazer shows. Como que a renda dele, né, vai começar a continuar vindo? Então é interessante que ele tenha uma ferramenta que consiga blindar essa capacidade dele, né, de cantar. Então, por exemplo, se tiver algum problema de saúde com a sua voz, um acidente, que exista um instrumento, né, um seguro que blinde para que mesmo assim ele continue a ter a renda. Assim, Eric, esse é um ponto bem importante que você colocou, porque é uma cobertura que não é uma cobertura de morte, né? Exato. Mas um cantor, eu nunca ia fazer seguro. Porque se eu cantar aqui, vocês vão embora. Mas o Rafael Melo talvez precisaria de seguro, porque ele já canta bem. Se fosse minha renda, né? Eu dependo disso para viver. Mas você canta bem, já é diferente. Agora, pensa se eu sou um autônomo. Verdade. E eu não sou, que a gente fala muito, o seguro para o jogador de futebol, da perna, né, de um cantor. Mas se eu sou um autônomo, um profissional liberal. Profissional, né, autônomo, a gente pensa dentista, advogado, médico. Sim. Várias pessoas que, vendedor, se não trabalhar, não ganha, né? Exato. Um cabeleireiro. E aí, se eu tenho alguma cobertura que eu também consiga ter, porque o cantor é a voz, mas eu não posso sair para trabalhar. Quebrei uma perna. Mobilidade. Fiquei internado. Às vezes eu não fiquei internado, mas eu quebrei uma perna e faço com gesso 60 dias. Não dá para fazer show via Zoom, né? Não, deixou via Zoom. E aí, como é que eu faço nessa situação? Assim, o interessante é assim, para pessoas que trabalham mais em escritórios, existe o problema da mobilidade, né? Então, existe hoje ferramentas que conseguem blindar a sua mobilidade, né? Então, você pode ter saindo daqui, você, né, infelizmente pode ter um acidente que você não consiga mais andar, se locomover, ou então até mesmo o seu intelecto, né, mental. Então, existe hoje coberturas, a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, né, das coberturas novas que tem no mercado, das novas blindagens. Acho que o nosso papel, né, como planejador financeiro, é pelo menos trazer essa reflexão para o cliente, né? Que se aconteça alguma coisa que você não consiga mais se locomover até aqui ao seu trabalho, mesmo assim você continua ali a gerar renda. Né? Sim, porque a cobertura essa cobertura de seguro, eu não podendo trabalhar, ele me gera uma renda durante um período, que garante ali a minha vida financeira. Sim. O interessante é que assim, como o seguro de vida vem crescendo cada vez mais, acho que a grande mensagem é oportunidade, né? O Brasil é um país emergente, né, economicamente falando, emergente, então as seguradoras vêm investindo, né, em novos produtos para realmente ajudar os clientes a se blindarem mais. Então, cada seguradora consegue hoje ter um produto específico para que ajude a blindar, né, essa questão de, eu vou parar de gerar renda por um tempo ou vai ser permanente? Então, existem seguradoras que conseguem blindar você a curto prazo, outras conseguem blindar a longo prazo. Então, é interessante que assim, a Farol como um todo, né, que trabalha com as maiores seguradoras aqui do mercado, vocês conseguem ter acesso para que o cliente tenha esse leque completo, né, de produtos para que realmente atinja cada fase da vida dele ou cada especificação para cada cliente. Legal. Esse é um ponto bacana, a gente saber quem que a gente procura quando eu preciso contratar, né, e saber o quanto eu preciso de cobertura, quem que eu procuro, e são duas perguntas em uma, e como que eu vou saber o tamanho da proteção que eu preciso? Porque cada um tem uma renda, tem uma condição, tem uma família, tem uma quantidade de filhos, 8, 7, não sei, tô brincando, 2, 3, né? Hoje não tem mais tanto assim, mas cada um tem a sua história, né? Como que eu consigo saber o tamanho da proteção que eu preciso? Bom, primeiro é bom deixar bem claro que assim, né, quando você tem um assunto sério em mãos, a gente está falando aqui da segurança da nossa vida, da nossa família, então a gente tende a entender que é um assunto muito importante, né? Quando você tem um assunto sério a resolver, você procura um especialista, né? O Rafa, por exemplo. Rafa, se você tiver um problema hoje judicial, para quem que você vai procurar? Todos os meus advogados. E eu vou te falar, advogado, você vai querer um advogado que tenha o diploma ali, a OAB em dia ou não? Tem que ser um cara que eu confie, né? Que tá atuando. Exato. E se você tiver um problema de saúde, Glauber, você vai procurar quem?
Ao especialista. Especialista, provavelmente um médico que tenha a certificação ali, que tenha, né, o... Sim. Com certeza. E uma especialidade naquilo que eu estou precisando. Exatamente. O seguro de vida é a mesma coisa. Quando você precisa entender, né, quais são os seus gaps financeiros e qual o tamanho, né, dessa oportunidade e dos meus gaps, você tem que procurar um especialista, né? Então, hoje, né, a SUSEP, que é o órgão que regula, né, isso dentro do Brasil, existem profissionais que são qualificados para poder dar esse tipo de atendimento, né? Aqui dentro do escritório mesmo, existem profissionais, né, que têm essa certificação. Então, você tem que procurar um especialista para conseguir te ajudar essa blindagem. Não é o amigo, não é o vizinho, não é o seu gerente do banco, né? Enfim, tem que ser alguém que realmente tenha esse know-how para conseguir trazer as melhores opções para você, entendeu? Conseguir enxergar qual que vai ser o tamanho que tamanho de capital que eu preciso, né? Tem que ser um estudo detalhado. Qual que é a minha renda? Quais são minhas contas fixas, né? O que vai acontecer se eu perder a minha renda por um ano? Os rendimentos que eu construí até hoje são suficientes para sanar esse problema e garantir o meu futuro? Quem depende de mim, né? Tem gente que não tem a autonomia financeira ainda, né? Desde, né, recém-nascido até ficar totalmente independente. A gente coloca um ser humano no mundo, essa pessoa vai depender de mim até... E às vezes não é nem um filho, né? Às vezes é um sobrinho, às vezes é uma mãe, né? Um pai. Porque se você prover ali para os seus pais, se você vir a faltar, quem vai continuar garantindo, né, a resiliência ali da saúde deles? Né? Uma pergunta que eu gosto de fazer nesse momento de uma conversa com o cliente, para trazer a reflexão, é como fica quem fica. Exatamente. Se você não estiver aqui amanhã, como fica quem fica? Aí tem aquele choque, né? Bom, eu nunca parei para pensar nisso, né? E a busca pelo especialista, você estava falando aqui, eu estava lembrando, quando eu era pequeno, tinha perto de casa o Seu Luiz. O Seu Luiz tinha uma farmácia. E tudo que as pessoas tinham no bairro, não ia buscar um médico, ia buscar quem? O Seu Luiz. Ele fazia um coquetel, uma injeção, dava um remédio e resolvia ali aquele problema. Mas tudo evoluiu, tudo mudou. Hoje as pessoas, quando a gente fala de médico, de medicina, busca, né? Já não busca mais o Seu Luiz. Nem tem mais, nem pode tomar remédio assim na farmácia, né? Só que esse mesmo conceito tem que trazer para as outras áreas, né? Como a área financeira, como a nossa proteção. Verdade, acho que o nosso papel é esse, né? Trazer reflexões para os clientes, ajudar eles a enxergar o que às vezes o gerente dele não conseguiu, o advogado dele não conseguiu. E a gente tem eu tenho um jargão que eu falo bastante. Eu até vou perguntar para vocês devem conhecer muitas empresas. Vocês conhecem algum empresário, alguma empresa que veio à falência por causa que pagava um seguro de vida? Não. Boa pergunta. Eu nunca ouvi falar também. Eu estou no ramo já tem um tempo. Mas eu vou te falar, eu conheço muitas empresas que faliram porque não tinham seguro de vida. Sim. Muitos empresários que vieram à falência. Então, ou seja, não é só, né, porque que ele não tenha que ele vai à falência, mas a chance ali do risco é muito grande, né? Então, esse que é o nosso papel, né? Ajudar os clientes a entender todos os gaps, os riscos financeiros e trazer esse risco ali, terceirizar esse risco para uma empresa, né? É inteligente fazer isso, né? Pô, vamos terceirizar, deixa o risco ali com a empresa e eu consigo curtir aqui minha vida tranquilo, minha empresa. Para quem vai estar assistindo a gente, eu comparo às vezes com o seguro de carro, né? Você tem o seu carro, independente do valor, se for 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, a pessoa vai lá e rapidamente contrata um seguro de carro. E está super certo, está protegendo o patrimônio, né? Mas se você tivesse uma máquina de fazer dinheiro na sala da sua casa. A impressora do Banco Central. Tá lá. Tem até um filme, né? Que o cara tinha uma máquina de fazer dinheiro. Acho que Aprenda-me se for capaz, não? Que ele comprou, não sei como lá, e é verídico, uma máquina de fazer dinheiro. Você tem lá isso, na sala da sua casa. E você, então, você já não trabalha mais, porque eu quero comprar um carro, eu vou lá, imprimo dinheiro, compro o carro, quero comprar uma casa, uma viagem, e eu imprimo dinheiro e compro o que eu quero. Você ia fazer seguro dessa máquina? Todo mundo, nossa, claro, né? Certeza. Não, como não? Alguém entra lá e rouba, perder né? essa máquina. Aqui quebra, cai no chão. É galinha de ovos de ouro, né? Imprime dinheiro em casa, vou fazer o seguro. E aí a reflexão é: quem é a máquina de fazer dinheiro da sua casa? Quem que é a máquina?
Normalmente é o pai de família, a mãe de família, aquela pessoa que está trabalhando e produzindo Verdade. e não tem a sua proteção. Por isso é super importante esse tema e trazer essa reflexão para as pessoas, que é o nosso podcast, Educação Financeira e Investimentos, para proteger sua renda, proteger sua família. E como dizia um diretor antigo, lá muito tempo atrás, no banco que eu trabalhei, que a apólice de seguro é uma carta de amor. E é verdade, né? Você está protegendo quem você mais ama. E acho que assim, culturalmente falando, a gente tem que também instigar, né, os mais velhos, os pais, e a falar mais sobre esse tema, né? Então, por exemplo, né, minha família trabalhou no mercado financeiro a vida inteira, né? Minha mãe sempre trabalhou em banco, em todos os grandes bancos do Brasil, e ela nunca, na carreira inteira dela, na minha vida inteira, ela sentou do meu lado e falou da importância de ter um seguro de vida. Ela não teve. Então, ou seja, é uma pessoa instruída, formada do mercado financeiro. Eu trabalhei numa instituição financeira por 10 anos que nunca ninguém chegou para mim e me ofertou um seguro de vida. Caramba. Nunca. 10 anos dentro da empresa. Aqui dentro as pessoas não podem falar isso, que todo mundo, eu falo, e aí, já tem a sua conta, né? Já fez o seu seguro. Não, tem que saber o que a gente está vendendo aqui. É claro, né? que assim, né? Aquela história que a gente falou, né? Micro, né? Quando a gente faz análise de micros, óbvio que tem várias empresas que falam da importância, mas tem que ser mais falado, né? Eu tô falando de empresas. Eu trabalhei numa empresa grande que, cara, nunca me ofertaram. Eu tinha o produto, assim, por iniciativa própria, né? Aconteceu um fato na minha vida que me deu um estralo e eu fui atrás, né? Mas 10 anos ninguém nunca chegou em mim e, pô, vamos falar sobre a importância do seguro, do produto. Mas talvez também por essa parte de achar que jovem não precisa de seguro de vida, né? Isso que eu ia falar, porque o Clauber falou, quem é a máquina de dinheiro da sua casa? Pai de família, mãe de família, ele falou. Mas não é porque eu não sou pai que eu não preciso de um seguro de vida. Exato. Aqui eu me identifico com a minha classe, né? Mas o mais jovem também precisa, ou o mais velho, né? E você tá certo, porque assim, quando eu comecei a comercializar, né, o produto, eu era jovem, eu era solteiro, ainda não morava sozinho, mas já era independente financeiramente falando, né? Mas eu já era a minha máquina de dinheiro, né? Tipo, de fazer dinheiro. Sem essa máquina eu não conseguia, né? E até falando sobre isso, eu sofri um acidente de carro, né? Tinha uns 22 anos e quase perdi minha visão, né? De perca total no veículo, acabei dormindo no veículo. E aquilo eu acordei e falei, cara, e se eu tivesse perdido a visão? Eu ia ter que viver com 30% da minha renda, com o INSS, que já não era muito, né? Com 22 anos, né? Então, assim, isso me deu um estralo, né? Eu falei assim, cara, isso é muito importante, né, pra mim. Então, eu entendo que, assim, quanto mais... Eu penso inverso, né? Eu acho que, assim, quanto mais idade você tem, a sua necessidade de seguro, às vezes, até acaba caindo, né? Sim. Porque você já construiu um patrimônio, você já tem uma liberdade financeira maior, e a ferramenta vai ser usada mais para sucessão, para uma parte de você conseguir blindar ali outros custos, né? Agora, quando você é jovem, você precisa muito do seguro. Um cara que acaba... 80 anos pela frente. Exatamente. Aí, ou então o que ia acontecer? Risco, né? Se lá naquele episódio eu tivesse perdido minha visão, será que eu ia estar aqui hoje? Será que eu ia ter tido sucesso, né, nas empresas que eu passei? Talvez sim, não sei. É porque quando fala de seguro de vida ou proteção de vida, a gente pensa no seguro de morte. Exato. Mas a gente já falou de morte, a gente já falou de proteção de renda, que se eu ficar sem trabalhar, eu tenho seguro que vai complementar minha renda. E agora você falou de se eu perder a visão, que é uma outra cobertura, que é uma invalidez, uma invalidez parcial ou uma invalidez total, parcial, por acidente, por doenças, né? Então, dependente qual seja, né? No meu caso seria um acidente, né? Então, será que uma pessoa sem a visão conseguiria desempenhar? Eu trabalhava no mercado financeiro, número, será que eu ia conseguir ter o sucesso que eu tive? Então, assim, ia depender de quem? Da minha mãe? Você entende? Então, não, e assim, eu tinha muita facilidade para comercializar, porque eu dialogava bem com essa classe, né? Igual você falou, pô, eu sou pai de família, então você já pensou, né? No seguro pro pai, né? Então, assim, existe o gap dentro de cada... Eu falo, para o seguro de vida, o cliente, ele basta estar vivo. e um grande porém também, né? O que compra seguro de vida não é dinheiro. Não é só estar vivo, né? É saúde. Você precisa ter saúde. Porque depois que eu já tivesse perdido minha visão, não adiantava eu bater lá na porta da seguradora e querer fazer o seguro, que infelizmente não dá, né? Você conhece alguma empresa que faz seguro para carro que já tá batido? Não tem como, né? Seria fácil, né? Então, assim, eu falo, né? Empresa também. O melhor, sempre um cliente pergunta assim, pô, mas qual que é a melhor hora para fazer o seguro de vida? Foi ontem.
Quanto antes, É sempre antes. E a segunda, hoje? A segunda melhor hora, agora. Exatamente. Exatamente. Quanto mais jovem e mais saudável você tá, né? Cara, e loucura, né? Porque se a gente já sabe que mais jovem eu vou conseguir uma cobertura maior por um preço menor, por que as pessoas jovens não têm, né, esse interesse em contratar? E é o que a gente fala. Eu ainda acho que é muito por conta dos mais velhos, dos pais. Não é ensinado em escola, não é ensinado pela família. Então é difícil, né? Como que vai despertar ali a curiosidade para esse tema num jovem de 18, 19, 20 anos? E né? é interessante, né? Porque as pessoas, se for num restaurante, se for num barzinho, as pessoas falam de viagem, falam de formação, falam de faculdade, falam de negócio. problema com a família, mas fala um de tabu, negócio, fala né? de sexo. Fala de mas bolsa. Fala de bolsa, mas não fala de proteção financeira de seguro de vida. Mas eu acho que 1 ano e meio atrás, minha esposa comentou, ela chegou ali, como que tá o seu seguro de vida? Eu, de repente, assim, do nada, né? Eu falei, por quê? Você sonhou? Você tá com alguma impressão, né? Ela, não, eu queria saber, mas sempre que você não comenta. Eu falei, não, tô pagando, tá tudo certo. Aí passou mais uma semana, ela, então, mas você tem seguro aonde mesmo? Aí eu falei, tá aqui, ali e tal. Eu, caramba, o que tá acontecendo? Você quer me matar? Mas vamos ver assim, que mesmo a gente que trabalha com isso e tem um bate-papo super aberto em casa, quando vem... Dá um calafrio, né? Assusta, ainda né? você fala, pô, será que ela Assusta, verdade. sonhou comigo? Sei lá, aconteceu alguma coisa? Ainda tem isso, né? tem. O que é bobagem, porque de fato tem que ter esse diálogo aberto. É fato que quando a gente está tratando com o cliente, a gente não tem aquele envolvimento emocional com o patrimônio dele, com o dinheiro que ele construiu, né, com a renda, aquele envolvimento emocional de não falar de morte com o familiar. E aí, quando você está falando do seu próprio caso com a família, você está no lugar do cliente. E você também dá aquele susto. Mas é por isso que tem que fazer com um profissional, né? Para a gente. Você mencionou agora há pouco, rapidamente, sucessão, né? Pô, quando eu estou mais velho, quando eu já construí patrimônio, que é um outro caso também. A gente até já falou de sucessão, né? Num outro episódio do Farolcast, mas tem casos que só um seguro de vida resolve, né? Especialmente quando a gente ainda não construiu o patrimônio que a gente gostaria, que é necessário para manter a nossa família, manter a renda da casa, né? E passar isso adiante. Né? Verdade. O seguro, assim, ele não foi feito para enriquecer, né? Mas se você é o pilar financeiro da sua casa, né? E a sua família tem ali um patrimônio, e na sua ausência vai ser gerado um custo, né? A gente tem falando de curso de cartório, TCMD, só um advogado que pode fazer ali, né? Essa parte de inventário. Então, inicialmente, a curtíssimo prazo, a família já vai ter esse custo. Isso sem falar em custos... funeral, toda essa parte também que acaba vindo junto, além de toda a parte emocional, né? A gente tá falando de uma perda, provavelmente é algo que impacta ali forte emocionalmente falando. Essa questão emocional, e não é um caso, tá? São vários que eu já vi. As pessoas às vezes não conseguem morar na mesma casa. Exato. O filho não aguentava morar lá. E aí tiveram que vender aquele imóvel para comprar outro imóvel. E qual a velocidade que você vende o imóvel quando o teu filho não consegue morar? Verdade. Ou a esposa não conseguia morar, foi um outro caso. E você tem que morar em algum lugar. E você acaba queimando o imóvel mais barato, que você quer se livrar daquilo. Né? Como eu já vi com o carro, não conseguia mais usar aquele carro. O carro é até mais fácil. A gente fala que dá imóvel... desgosto, né? Não, desgostei do carro. Não bate, né? Não, às vezes a pessoa tinha um carro que era o sonho dela. E aí você fala, pô, não quero mais, né? Que nem a minha sogra faleceu ano passado. E ela tinha um apartamento na praia. Ninguém mais quer ir para apartamento. Ainda bem que era da praia, né? Ninguém mais quer ir. Então você faz o quê? Ninguém mais vai, porque era o sonho dela, a cara dela, a decoração dela, lembra muito ela, vende o apartamento. Então isso acontece também com imóvel de moradia, na maioria dos casos, né? E aí vem mais custo. E mais despesa. Isso a gente está falando assim, para uma família que não está preparada, às vezes, financeiramente para isso, né? Tem um custo, né? Mas aí tem muita gente que pensa, mas tem gente que tem 20 milhões de patrimônio, tem vários imóveis. Isso que eu ia te perguntar. E aí, assim, a ferramenta ela já acaba sendo utilizada, né? O seguro de vida, de uma forma um pouco mais inteligente, que é o quê? Diminuir custos.
Porque acontece? Uma certeza na vida é que, infelizmente, todo mundo um dia vai vir a faltar, né? Não tem como, né? São duas, né? Eu pagar imposto... Essa é uma frase famosa. Né? Essas duas você vai ter certeza. E aí muitos pensam, pô, cara, mas eu tenho um patrimônio alto, né? Enfim, minha família tá tranquila. Mas quando ele, assim, realmente... Ela vai estar tranquila, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Realmente vai estar tranquila. Mas se você consegue uma forma, uma ferramenta de transmitir todo esse patrimônio no menor custo possível, quem não vai querer? Então, assim, o nosso papel é esse, levar para os clientes essa opção. Existem outras ferramentas? Existe. A gente tem fundo de previdência, de holding, de offshore, cada um vai ter, né, ali o seu perfil. Mas o seguro, ele é uma forma muito inteligente de diminuir esses custos. A gente consegue sentar com o cliente, fazer cálculo e mostrar para ele que mesmo que ele tenha a previdência, que mesmo que ele tenha uma holding, ele consegue utilizar também, pelo menos parte, né, de um seguro de vida para ajudar a diminuir custo. O que isso quer dizer? Se eu tenho um patrimônio de 10 milhões e eu não utilizar no seguro de vida para transmitir meus bens, e o Rafa, por exemplo, tem um patrimônio de 8 milhões, e ele usar a ferramenta do seguro de vida, provavelmente na segunda ou terceira geração ele já tem um patrimônio maior que o meu, porque ele está conseguindo diminuir esses custos nessas sucessões, né? Então, não tem problema que o cliente tenha um patrimônio elevado, você está levando uma solução financeira inteligente. Talvez não na mesma urgência do cara que não pode voltar para casa sem o dinheiro do mensal dele, da renda, né? Talvez não na mesma urgência, né? Mas ele tem a mesma necessidade. E os 8 milhões também depende como que eu me preparei para isso. Porque se eu tenho 8 milhões, 10 milhões, 20 milhões em imóvel, que antigamente qual que era a tradição? Terra. É seguro, vai estar lá, você compra o imóvel, você aluga. E eu tive casos de cliente que tinha muito imóvel, vivia de renda, e veio a faltar, mas a família não tinha o valor para o inventário, por exemplo. Sim. E se tivesse uma pólice de seguro, um projeto financeiro específico para aquilo que ele gostava, que era imóvel, teria uma solução mais fácil, né? Então são N situações que acaba sendo importante, né? Sim, sim. Você usou esse termo, né? O cara tá tranquilo. E a gente olha de fora e fala, pô, quem que era rico no passado? Rico é quem tem um monte de imóvel, né? Recebe um monte de aluguel. Mas o cara vem a faltar, imediatamente bloqueou a conta, bloqueou a renda, bloqueou o imóvel. Se a família que, né, como fica quem fica? Quem ficou, se não tiver previamente o planejamento aí, a carta de amor, né, de quem faltou, não adianta você ser rico. Não adianta não ter planejamento. Esse é o ponto. Corre um grande risco, né, de perder grande parte daquilo que a pessoa construiu e deixou para você, né? Que a gente comentou aqui das duas coisas certas, que é morrer e pagar imposto, né? Mas tem uma outra também que eu gosto, que nós vamos passar por 3 situações. Das 3, uma. E a morte precoce, ou a morte, a invalidez, que pode acontecer, ou viver muito. Exato. Porque viver muito também é um risco. As pessoas morriam com 60 anos, agora falam que os 60 é os novos 40. Eu estou gostando disso. Que vai viver até os 90, 100, 110. Legal. Mas quanto mais eu viver, eu tenho mais tempo e tenho que ter maior reserva para me sustentar nesse período, né? E talvez eu tenha que trabalhar mais. E aí meus filhos também vão viver mais. Eu tenho que ter ali uma proteção, tanto para uma invalidez ou para uma morte precoce, ou para eu viver muito. Ou para doenças, né? Ou Quanto doenças. mais eu vivo, mais as doenças mais a aparecem. chance, uma doença grave, que tem cobertura também. Agora, se eu viver muito, e poxa, eu estou agora com 80 anos, fiz meu seguro lá, Eric, Rafa, fiz o seguro com 40, paguei durante o período, não preciso pagar mais, tenho a cobertura, mas o que eu paguei, eu perdi? Como Porque assim? o meu problema de comprar seguro é porque eu pago o seguro e ninguém quer comprar a despesa. A pessoa olha para o lado da despesa e não para o lado da proteção. Como né? assim não preciso pagar pagar mais? É poético mais? tudo isso aqui, mas... Hã? Como assim não preciso pagar mais? Então, isso eu quero que você me explique. Mas assim, porque né, tudo é bonito e tal, mas tá bom, Cláudio, mas eu vou pagar o valor de seguro, eu estou comprando uma despesa, que agora eu vou ter que ter esse compromisso de pagamento, mas se não acontecer nada, e aí? Eu perdi o dinheiro, né?
Eu acho que assim, são 2 pontos, mas o primeiro, vamos começar pelo começo, né? Você tem veículo hoje? Tenho. Tem veículo, faz tempo que você tem ou não? Uns 10 anos, pelo menos? Eu tenho carro há muito tempo mais. Você sempre teve seguro do carro? Sempre, desde o primeiro carro. Desde o primeiro carro. Agora imagina assim, tudo que você já pagou de seguro. Já parou? Já sentou e fez uma planilha? Seguro do seu carro? Nem quero. Nem quero, porque eu nunca fui, graças a Deus, nem quero também. Nunca precisou usar. Nunca precisei usar, só o guicho e nunca quis precisar. Então, imagina assim, o tanto que você... Ainda quero que continue assim, né? Esse é o pior. Então assim, imagina o tanto que você já desembolsou, né? Pra ter essa garantia, né? Se acontecer alguma coisa com o seu bem, né? E nunca aconteceu nada. Só que você não vai deixar de pagar. Você vai ligar agora e vai cancelar? Não. Porque nunca aconteceu. Qual a chance de acontecer? Tem. Então, exato, tem e é alta, né? E assim, você não vai pôr o seu patrimônio em risco, né, por causa disso. E nem por causa disso você vai deixar de ter só porque você não teve um reembolso, né? Então, assim, o seguro de vida, as pessoas têm que começar a entender que, assim, independente se você tem um resgate ou não, você ficou com aquele período de cobertura, né? Então, isso é o principal. Mas pensando nisso, né, e muito voltado para as necessidades dos clientes, as seguradoras já têm hoje produtos que são resgatáveis, né? Então, olha que interessante. Imagina se agora você não quer mais ter carro, você vai andar de bicicleta, se aposentando, vai comprar uma moto, e você pudesse resgatar 100% de tudo que você pagou nesses últimos 10, 20, 30 anos. Não, aí é diferente. Sim. Você ia achar legal? Você ia achar interessante? Quando você coloca nesses termos... É diferente. Porque eu vou ter carro a vida toda, mas vai ter uma hora que eu não quero mais dirigir. Exatamente. Então é isso. Então, ou seja, você atingiu lá uma fase da sua vida que você não precisa mais do veículo, ou você não quer, você está em frente à praia, está vendo a sua arte, está vendo a sua renda, não sei, ou quer andar de bicicleta, não tem problema. O importante é que, imagina que legal se você pudesse ligar agora para a seguradora e resgatar os 30 anos que você pagou. Ia vir a calhar bem agora essa renda, né? Ia ser maravilhoso, inimaginável. Bom, né? Então, com seguro de vida é a mesma coisa, né? Eu tenho meu plano, já tem ali uns 8 anos, né? Eu tenho um plano que em 10 anos eu consigo quitar ele, né? Então, daqui 2 anos eu quito o meu plano. Se eu quiser resgatar, se eu passar por uma dificuldade na minha vida, eu ainda vira um ativo financeiro, né? Então, hoje existem produtos que são inteligentes e se adaptam às necessidades do brasileiro. Eu acho isso muito interessante, né? E acho que por falta de produtos assim, que o seguro ainda não alavancou tanto como pode no Brasil. Então, por isso que eu vejo a mensagem assim que eu deixo assim, oportunidades. Finalmente, a gente tem cada vez mais profissionais preparados, certificados, produtos que vão, né, realmente de acordo com a necessidade do brasileiro, porque há 10, 15 anos atrás não existia produtos assim. Não. É verdade. Então, ou seja, cada vez mais produtos que fazem mais sentido, que blindam, que trazem retorno financeiro. Então, ou seja, acho que tudo isso vai ajudar a alavancar cada vez mais o seguro de vida no Brasil. Então eu não perco o que eu investi. Não perde. Assim, é claro que assim, né? Não vamos colocar essa palavra investir, né? Não é que a gente investiu, a gente está comprando um gerenciamento de risco, né? A empresa está gerenciando o risco para você. Mas, se passado um tempo, né, que tiver em contrato, existe a pólice que você consegue resgatar em 5 anos, outra em 10, outra em 20. Se tá, né, estando tudo de acordo ali das especificações da pólice, você consegue resgatar 100%, às vezes até mais do que você pagou. Então é interessante também. Ele não é um investimento, mas é um produto que eu estou comprando um capital segurado, uma proteção, mas como o do carro, só que lá na frente eu posso pagar por 10 anos, quitar ele e continuar com a cobertura. Exato. Ou se em algum momento não precisar mais daquela cobertura contratada, porque meus filhos cresceram, eu já não tenho tanta despesa assim, estou em outro momento de vida, eu não tendo mais aquela cobertura, eu posso resgatar aquilo que eu paguei e isso voltar para mim, que não vai acontecer com os outros seguros que a gente paga de saúde, de carro, de casa, enfim. Exato. Então é um grande diferencial, né? Então eu acho que assim, é mais um motivo, né? Acho que dentre de todos os motivos ali que já é importante, né, para ter um seguro de vida, ainda tem mais esse. E os meus beneficiários, quem pode ser? Ok, gostei. Já vou assinar aqui a proposta, vou comprar de você, Eric. E quem que pode ser os meus beneficiários? Tem que ser os meus herdeiros? Normalmente são os herdeiros, né? Mas assim, o cliente ele é livre para escolher o seu beneficiário, né? Então ele pode pôr, às vezes,
um sobrinho, um tio que ajudou ele, o pai, né? Porque às vezes ele não tem um dependente, né, direto, então ele deixa para a família, para o pai. Pode ser até ser para uma instituição, né? Às vezes financeira, de caridade, né? Pô, quero deixar para uma ONG, né? Eu posso colocar um CNPJ como beneficiário. Pode colocar. Lógico que assim, né? Cada seguradora tem a sua regra, tá? Então, assim, perante a lei pode, tá? Você pode deixar, mas cada seguradora vai criar aquela regra para poder entender por que você está querendo fazer isso, entender melhor um pouco, porque existe alguns pontos que a SUSEP, né, não libera para você pôr como beneficiário, né, que no caso diamante, por exemplo, né, para não ter esse desvio de patrimônio, né, para esse tipo de pessoa, né, e ocasião. Então, tem que ter uma parte de investigação das seguradoras para entender por que você está querendo deixar, né, para isso, para aquele. Mas é assim, a seguradora podendo, né, autorizando você a fazer isso, você pode. Então, cada seguradora tem sua regra, tá? Tem seguradoras que autorizam a você deixar para uma instituição de caridade, para um CNPJ, tem seguradoras que não. Então vai muito de cada seguradora. Mas você pode, perante a lei você pode. Se a seguradora quiser e você também... Pode colocar uma outra pessoa que não são seus herdeiros legais. Exatamente. Você pode colocar seu sócio, assim. Pode. Então, esse é um outro ponto. Aí... Não, é um outro ponto que tem seguro de vida, né? Específico para sociedades. Exatamente. Porque a gente falou muito do contexto familiar. Eu estava se esquecendo desse detalhe, que foi a piada que ele me provocou, mas eu vou aproveitar essa provocação para falar disso, que estava passando. Um exemplo, se eu venho a faltar, a minha esposa não tem nada a ver com esse mercado. Ela não vai querer estar aqui. E os meus sócios também vai ter ela aqui porque você não vai somar em nada. Exato. E aí ela vai herdar todas as suas cotas da empresa? E ela vai herdar cota sem... Pô, ela eu acho que vai ser um pesadelo para ela, mas... Cara. Né, isso acontece em muitas empresas, né? Acontece. Mas, e aí se você tem um seguro que a empresa compra aquelas cotas com aquela pólice num valor ali muito aproximado, você resolve muitos problemas, né? Da sociedade, da empresa, da família. Isso e daí uma só solução, né? Olha, menos ainda, né? Sucessão empresarial... Cara, se no seio da família a gente já não quer falar sobre isso, quem dirá falar, não vou deixar para ajudar um sócio, coisa e tal. Verdade. Mas isso aí pode matar o negócio. Às vezes, se sua família fosse viver daquela empresa que você construiu a vida inteira, desestrutura tudo. Às vezes você é um sócio-chave no negócio, né? Se falta você, acabou. Concordo. Essa é uma ferramenta, cara, sensacional que existe. Ainda pouco, né, realizada dentro dos empresários, mas assim, as grandes empresas, a maioria já tem, né, e a gente tem que pelo menos falar sobre ela, né, porque empresas familiares, elas dificilmente sobrevivem lá à terceira geração, né, e muito por causa, quando a gente fala geração, por quê? Porque ocorreu a morte, né. E com a morte vem o problema, né? O exemplo que o Glauber deu é fantástico. Imagina se, infelizmente, ele não tá mais aqui amanhã. Cara, é um baita problema. Porque ou você vai falar, o Rafa vai falar, não, tudo bem, eu não quero a esposa dele aqui, eu vou comprar as cotas. Cara, você tem que desembolsar as cotas dele e, pô, será que ela... E como você vai fazer? Você vai desembolsar à vista? Você vai dar um baita... E o caixa da empresa, vai dar um a vida baita da empresa. problema pro seu caixa. Então, às vezes, você, no impulso, vai fazer isso e, pô, e como vai ficar o caixa da empresa? Será que a empresa vai sobreviver? Vai ter que se endividar, às vezes. Exatamente. Aí você fala, não tenho esse dinheiro, eu não posso, senão a empresa vai fechar. Então, o que vai acontecer? A esposa dele vai sentar aqui amanhã, vai estar fazendo um podcast com a gente aqui. Então, pô, será que é o que ela gosta? Outra coisa, então, será que é o que ela gosta? Será que ela... Como vai ser a opinião dela? Porque você formou a sociedade com ele, não foi com ela, né? Então, assim, é muito inteligente que existe uma ferramenta que o quê? Se alguma coisa acontecer com o Glauber, o que acontece? O dinheiro tá na conta da empresa, né? E você chega lá na esposa dele, toma aqui as cotas. Ah, Eric, eu não... E se ela não quiser? Não tem problema. Você vai resolver o problema com um belo de um dinheiro em caixa, né? Então, ou seja, problema com a caixa lá cheia de dinheirinho ali, você resolve mais tranquilo, né? Se a não discussão tem, é mais leve. Exatamente. Então, ou seja, é um problema a menos que tem, né? Então, assim, parece... Assim, ainda é pouco falado sobre isso, que a gente tem que falar sobre isso, né? Tem empresários, principalmente empresas familiares... Cara, o Brasil é formado por empresa familiar, cara. A gente tem que falar sobre isso, né? É um tema muito importante. E existe a ferramenta. E vamos falar, né? A gente não tá falando do produto resgatável.
Você pode investir ali o dinheiro da empresa num produto desse, que daqui 10 anos você quitou, vira um ativo para a empresa. Sim. A Ele empresa saiu da sociedade, daqui 20, né, você pode resgatar aquele valor. A empresa foi vendida, a empresa se desfez, tranquilo, resgata, cada um pega a sua parte e segue o jogo, né? Sim. Então, assim, ferramentas igual essas existem há pouco tempo. Então também vamos defender, né? É aquilo que a gente estava falando. A gente nem sabia que podia fazer isso. Ainda existe pouco tempo boas ferramentas, né? Dentro do planejamento financeiro voltado para seguro, né? Mas eu acho que assim, os próximos 10 anos vão ser assim incríveis, cara. Em relação a seguro de vida. Acho que o crescimento vai ser assim fantástico, na minha opinião. Bom, show de bola. Posso fazer uma observação do que me aconteceu essa semana? Eu passei pela perda da minha avó recentemente e eu já tinha perdido o meu avô 26 anos atrás, em 97. E aí eu fiquei sabendo essa semana que o meu avô tinha um plano funerário, uma assistência funerária, que depois de falecido passou para minha avó, que ela continuou pagando, e aí ela faleceu agora. E eles pagaram a vida inteira também, né? Esse tipo de coisa dá pra gente colocar ali dentro do seguro resgatável também? Sim. A gente consegue quitar ou a gente... Como é que fica? Sim, na verdade, assim, é claro que quando a gente fala em seguro de vida, por mais que existe diversas outras coberturas, a morte ainda é o principal produto, né? Você blindar o cliente ali contra a ausência. Mas existe várias coberturas essas, como um plano de funeral, como uma assistência funeral, né? Que você consegue sim ter esse tipo de planejamento, sim. Um cliente pode contratar um produto e ter um plano de funeral que às vezes se estende até o cônjuge, até os filhos, sem os filhos serem clientes. Sim. Você contrata ali uma pólice, né, de seguro resgatável, por exemplo, e você coloca um complemento nela, que é um plano funeral familiar, por exemplo, né? Então isso sim, é possível, sim. Tem como fazer. Legal. Uma boa, muito bom esse bate-papo. A gente está aqui, vamos só dar uma enxugada. Então, o seguro de vida, a proteção de vida, eu posso fazer a partir de qual idade? Então, depende de cada seguradora, né? Normalmente, vou falar o normal e algumas exceções, né? Normalmente, acima de 18 anos, né? E até 65, 70, né? Mas cada seguradora tem o seu apetite para risco, né? Digamos assim. Porque, vamos ser sinceros, quanto mais velho, o seu risco acaba sendo maior, né? Então, aquilo que a gente falou, viver muito, né? Viver muito é um risco ainda, né? Então, ali quando a gente fala a partir de 65, 69 anos, 70, já fica um risco maior e, consequentemente, também fica um produto um pouco mais caro, né? Do que o normal de quem quis se planejar lá atrás com 30, 35, 40, vai estar pagando mais barato, né? Mas dá para fazer sim, né? A Prudential é uma das seguradoras que faz até 75 anos, por exemplo, né? Sendo aprovado, né? Tudo de acordo ali com as normas e até mesmo para crianças, né? A gente faz seguro, a partir desse ano a gente começou a fazer seguro para crianças a partir de 2 anos, né? Então, seguros voltados para doenças, né? Paralisia, câncer. Então, ou seja, cada seguradora vai ter sua expertise e a gente consegue fazer seguro desde de uma criança até uma pessoa mais velha. Eu posso, com 75 anos, contratar? Pode, até 75 anos. Pode tentar contratar, né? Você vai ter que ter a saúde. Vai ter que estar um pouquinho da saúde em dia, né? Mas você pode tentar uma contratação, sim. E aí, as principais coberturas, morte, invalidez, diária por incapacidade de trabalho, seja um autônomo, seja um cantor, certo. Um artista. Renda em caso de internação hospitalar. Renda. Doenças graves, né? Um diagnóstico de doença grave. Assim, essas são as principais, né? Mas assim, existe inúmeras outras coberturas, tá? A gente tá hoje, por exemplo, a gente tem cobertura de quebra de ossos. Se tiver uma fratura exposta, eu já posso ter um pagamento de benefício. Então, a gente tem cobertura para cirurgias. Pô, vou fazer uma cirurgia ali na vesícula. Se você tiver essa cobertura, você vai receber um apoio ali em grana para você se tratar melhor, entendeu? O pós, que seja, né? A gente sabe que um plano de saúde... Transplante de órgãos, exatamente. Doenças graves. Então, ou seja, assim, a gente tem as principais, né? A gente tá no principal, a gente fala no mundo ali. Morte, né? Doenças graves e invalidez.
Ponto. Essas são as 3 principais, tá? E aí fora dessas principais, a gente tem inúmeras outras coberturas, seja o funeral, seja a quebra de ossos, seja um seguro para criança, seja um seguro viagem, seguro saúde, aí a gente abre o leque. Perda de um dedo, de uma mão, a tabela do açougueiro, coisa horrorosa. Aí a gente abre aquilo. o leque, mas isso é importante porque assim, né? Se até quem é do ramo se confunde, né? Tanto tipo de cobertura, né? Então, assim, isso é a importância para um profissional procurar, né? Alguém como a Farol, procurar uma empresa, né? Que realmente dê uma consultoria, né? Para ele, que o cliente consiga sentar e entender todos os riscos, onde que ele pode, né, tá coberto, onde que a gente pode ir, onde a gente pode blindar. Acho que pelo menos dá a oportunidade para ele conhecer, né? Acho que é o papel aqui. Show de bola. Bom, partimos agora para nossas considerações finais. Foi muito bom, Eric, ter você aqui. A gente está num sábado gravando de manhã e você se dedicar, né, nem estar no seu horário de trabalho para estar aqui comprometido, acho que com a educação financeira, em levar essa mensagem, né, em ser um mensageiro dessa notícia que a pessoa pode se proteger, que tem ferramenta. E um detalhe, gente, não é caro. As pessoas acham que, puxa, eu vou gastar muito dinheiro. Busca um especialista e conversa, porque é uma proteção feita para caber no bolso, né? Sob medida. É isso. Exato. Concordo. Suas considerações, Rafa? Olha, normalmente eu agradeço, e eu agradeço mais uma vez na sua presença. Peço para seguir o Farolcast no YouTube, se inscrever, o grupo Farol Capital no Instagram. Mas vou deixar uma provocação também. Se você tem histórico familiar, né? Pô, a minha mãe teve problema de coração, meu pai teve problema de coração, tem o meu tio, meu pai teve câncer. Cara, a sua probabilidade, né, genética de ter um problema como esse é enorme. Não espere você ter um problema, né? Procura saber, né? Procura contratar, porque quanto antes você contrata, melhor vai ser, mais barato vai ser e mais benefício você vai ter na hora de eventualmente precisar. Se você não precisar, ótimo, melhor ainda, né? Mas fiquei pensando nesses gatilhos, né? Pô, se eu tenho renda alta, eu sou o principal, né, fornecedor ali de renda da casa, se eu tive histórico, né, de doenças na minha família, se eu tenho muito patrimônio imobilizado e não tenho muita liquidez, não cheguei ainda a construir um dinheiro na conta, todos esses casos são flagrantes, né, para uma necessidade de um seguro. Então, procure saber, procure a gente, né? Nós temos todos os nossos assessores e especialistas estão à disposição para isso. Boa dica. Eric, suas considerações finais. Legal. Primeiro agradecer vocês, obrigado pelo convite, é um prazer. Eu gosto demais de falar sobre o tema, sobre o assunto. Tenho um carinho enorme aqui pelo escritório, né? Pela parceria que a gente tem. Cara, assim, consideração final que eu vejo, assim, oportunidade. Esse é eu acho que assim, o mato alto já foi, sabe? Acho que a parte mais difícil aqui foi a ruptura ali do seguro de vida, de realmente entrar na empresa, né? Nas empresas, realmente entrar no nosso cotidiano, acho que já foi. Então agora assim, agir como um multiplicador, né? Nós somos multiplicadores de conhecimento, de informação, temos que mostrar para as pessoas, e eu vejo oportunidade. Acho que o Brasil, ainda assim, as seguradoras em gerais olham o Brasil assim com muito otimismo, né? É um país que economicamente, né, vem alavancando, a gente tem projeções aí muito positivas para o setor, tá? Voltando ao índice de penetração em relação ao PIB, né, 2% praticamente, assim, é muito baixo, né? A média global é 3%. Então, eu acho dá que para crescer 50%. Exatamente, acho oportunidade. E linkando com o que o Glauber falou, que em relação a preço, tá? Preço, assim, não existe. Assim, o seguro ele é desenhado para cada pessoa, para cada renda. Então, assim, óbvio que se eu quiser olhar quanto que o Glauber paga e comparado com quanto que o outro paga, assim, talvez vai ser caro para mim, mas não vai ser a minha realidade. Então, assim, você tem que fazer o meu seguro, quando eu pagava lá com 22, 23 anos após o meu acidente, que eu fiz um seguro, né? Não era o mesmo. Eu fiz complementos depois. A minha renda era os meus anseios eram outros, meus dependentes eram outros. Então, ou seja, é normal durante a sua vida você ir complementando as suas apólices, porque o seu risco vai aumentando, né? E as suas preocupações também. Tem que então, revisitar, exatamente, é um trabalho constante de acompanhamento, que é o que vocês já fazem aqui, né?
em relação também a investimentos, e com o seguro é a mesma coisa. Então, acho que a mensagem final acho que é oportunidade. A gente tem muita oportunidade ainda e a gente ainda vai comemorar muito aí o crescimento no Brasil, e a gente vai poder daqui 10, 15, 20 anos falar, pô, tem um dedinho nosso lá, né? Exato. A gente ajudou a isso propagar mais. Eu vou comemorar bastante se algum cliente meu precisar e eu tiver oferecido, ele tiver contratado. Cara, essa assim... Graças a mim, essa família tá Eu sou do mercado, eu assim... infelizmente e felizmente, né? Porque assim, infelizmente, por você ter que ter pago, mas felizmente de realmente, né? Eu tenho caso na minha família mesmo, né, de benefícios que eu paguei para familiares, para amigos, né? De seguros que eu comercializei há 4 anos atrás, por exemplo. E é muito gratificante, né? A pessoa te acionar, você ter que usar ali o recurso da seguradora e trazer o recurso para dentro da família é muito bom mesmo. É muito gratificante. É isso. Obrigado, Eric. Obrigado, Rafa. Obrigado a vocês que ouviram até agora. Então, a reflexão é de buscar proteção, de conversar com um especialista, pensar que a pólice é uma carta de amor, sim. E como fica, quem fica. Obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu.